Você já parou para pensar que ser inteligente demais pode ser um problema? Que ver o mundo com aquela clareza absoluta pode, na verdade, ser um peso? Em Death Note existe um personagem que mostra exatamente isso que eu tô falando para vocês. Ele é brilhante e sempre parece estar um passo à frente de todos. Só que por trás dessa genialidade existe algo que quase ninguém percebe de primeira. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores gênios dos animes, o L, e sobre o que realmente significa carregar uma mente tão brilhante. Vem comigo! Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Antes de começar, eu já vou mandar aquela pergunta clássica para vocês. Mas o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Não! Já se inscreveram no canal? Irmão, me ajuda aí, né? Se inscreve no canal, dá aquele likezão, ativa o sininho. Primeiro que você fortalece demais o nosso trabalho. Segundo, que é de graça. Então, vem comigo e vamos pro vídeo. O nosso gênio favorito, antes de ser o maior detetive do mundo, ele era apenas uma criança órfã. E o destino dele mudou quando ele conheceu o Atari, que era um inventor excêntrico e milionário que usou a sua fortuna para fundar o Emmys House, um orfanato que era diferente de tudo que a gente já viu. Ali só entravam, por exemplo, crianças extremamente inteligentes. Só os prodígios, irmão, só crânio. E o objetivo aqui era moldar mentes brilhantes. E foi nesse ambiente que o nosso detetive, o L, cresceu. Desde cedo ele não teve uma escolha, vamos dizer assim, em ser normal. Cada detalhe da vida dele foi voltado para aguçar a mente dele, desenvolver sua lógica e transformar em alguém capaz de enxergar o mundo de uma forma que ninguém mais pode enxergar. Ou seja, ele foi basicamente moldado para ser um monstro. E quando ele apareceu no anime, ele já não era qualquer detetive, né, qualquer um, mas sim o detetive. Ele era misterioso, excêntrico, com aquele jeitão dele, né, meio esquisitão, que só ele tem, a sua postura curvada, o jeito dele segurar as coisas, a mania dele comer doces o tempo todo, tudo nele parecia meio estranho. Só que essa estranheza dele faz parte também do seu genialismo. Ele não tem poderes sobrenaturais, nem dons mágicos. O que faz dele único é a capacidade absurda dele de observar, deduzir e chegar a conclusões que ninguém mais seria capaz. Desde o início ele é mostrado como um outsider, né? E eu vou explicar aqui pra vocês. Outsider basicamente é alguém que não se encaixa em lugar nenhum, porque a mente dele simplesmente não funciona como a dos outros. Mas o que parece também ser um dom, também é um fardo pro L, porque ele enxerga um mundo, vamos dizer assim, em termos de lógica, probabilidade e estratégia. Então para ele não há espaço para uma ingenuidade, para leveza ou até para distrações mais banais, entende? Para alguém como ele, tudo é cálculo. E quando você vive assim, tudo se torna meio previsível e a vida perde um pouco da graça. É como se cada conversa fosse um jogo de xadrez, onde você já sabe qual peça o outro vai mover antes mesmo de ele decidir. O paralelo com a vida real. Cara, o mais interessante e impressionante é que essa solidão dos gênios não é uma coisa só de anime, tá? O Death Note ele pode ser uma ficção, só que o peso de viver com uma mente à frente do seu tempo é algo que já marcou a vida de muitos nomes reais da nossa história. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. O primeiro, o Nikola Tesla, conhece? Ele é só um pouquinho inteligente, mas só um pouquinho, tá? Ele é um inventor absolutamente brilhante, responsável por ideias que literalmente mudaram a forma como a gente vive hoje. Só que apesar de toda essa genialidade dele, ele terminou seus dias sozinho em um quarto de hotel. Outro caso que eu posso colocar aqui para vocês é do Isaac Newton, um cara que revolucionou a ciência, mas que na vida pessoal ele enfrentava uma dificuldade enorme de conseguir ali se relacionar. Ele era visto como um cara fechado, solitário, alguém que preferia viver dentro da própria mente do que num convívio com outras pessoas. Percebe como esse padrão ele se repete de alguma forma? E nesse ponto que a gente percebe uma coisa. A história do L não é apenas uma ficção, na verdade ela é um reflexo de algo muito humano e real. E é aí que a genialidade começa a se transformar em uma prisão. A solidão. Cara, ao decorrer do anime, a gente percebe que o Eren tá sempre sozinho. Ele nunca mostra o rosto, não tem amigos de verdade, só uns assistentes ali que dão uma força pra ele nos casos. Ele parece que não pertence a lugar nenhum. Tipo, ele tá ali, mas ao mesmo tempo ele não tá. Até que chega o Light. E de repente o L encontra alguém que realmente o desafia, alguém que consegue acompanhar
cada movimento dele, que até antecipa as jogadas, e é como se finalmente ele tivesse encontrado um adversário à altura. E cara, um adversário à altura pro L, isso aqui é muito raro. Isso aqui é foda demais, inclusive. Esse embate entre os dois vai muito além de detetive versus criminoso. É quase que uma dança entre duas mentes que no fundo se reconhecem como iguais. E o detalhe mais triste, cara, que mesmo sabendo que o Light poderia ser o Kira, tem um momento no anime, uma cena, que o L admite sentir que ele é seu primeiro amigo em muito tempo. E, velho, quando você vê essa cena, você se sente muito mal. Seria um problema se você fosse o Kira. Porque eu sinto que você é o primeiro amigo que eu já tive. E se você assistiu essa cena e não sentiu nada, você é meio estranho, você é esquisito. Eu acho melhor você olhar isso porque não é normal. Mas assim, é nesse momento que o L mostra pra gente, né, um lado que a gente esquece que existe do L, que ele é um humano. Porque naquele momento o L mostra que a sua genialidade não livrou dele a necessidade mais básica de qualquer pessoa, que é a de se conectar com alguém. Só que essa conexão também tem um preço, porque o L nunca poderia confiar verdadeiramente no Light. No fundo, ele sabia que estava caminhando para o inevitável. E é esse o ponto em que Death Note nos coloca para pensar uma coisa. Será que vale a pena você ser tão inteligente assim? Entenda, é óbvio que você tem que ser inteligente, irmão. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que ter conhecimento. Mas eu estou falando aqui de gênios. Né? Para pensar, né? Às vezes a ignorância, e não leva a ignorância no termo único da palavra. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes a ignorância ela pode ser um presente. Porque quem não questiona tudo pode rir com mais facilidade. Se apegar sem medo, viver sem você precisar analisar cada detalhe. Já os gênios, que é essa categoria desses caras que eu estou te falando, carregam o peso de ver o mundo como ele realmente é. Sem ilusões, sem véus. A genialidade do L deu a ele poder, fama, reconhecimento. Só que roubou a sua capacidade de viver de forma simples, que é o melhor da vida. Entende? De novo, eu não estou falando aqui que você tem que ser burro, irmão. Não é isso. Eu estou falando num contexto desse. Do cara, ele é tão inteligente, ele sabe tanto das coisas, ele conhece, isso pode ser uma arrogância em determinado ponto, que você perde graça nas coisas. Para você é tudo muito óbvio, você pode se tornar um cara frio. Não à toa, pessoas com esse nível de inteligência, de genialidade, vamos dizer assim, têm dificuldade em se encontrar com pessoas, em se relacionar, em fazer coisas mais superficiais, vamos dizer assim. Entende? Galera, depois de entrar na mente do L dessa forma, desse papo que a gente trocou aqui, você já parou para pensar nesse lado? De que talvez, às vezes, a ignorância não leve no sentido literário da palavra, de novo, mas a ignorância pode fazer a gente ser mais feliz, vamos dizer assim? Eu acho que fica aqui a reflexão. Gostaria de ver o que vocês acham aqui nos comentários. E se você ficou comigo até agora, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E eu agradeço demais se você ficou comigo até agora. Até a próxima. Fui!